Saudações a todos, aqui é Caim Wolf, do Detetive do Improvável, e hoje nós vamos para a nossa sexta aula do nosso curso de Ufologia Científica. A sexta aula da unidade 1 vai voltar em alguns tópicos e principalmente vamos falar das grandes organizações das quais a ufologia séria, que nós conhecemos atualmente, deve todo o seu legado. Então vamos começar a nossa aula. Só lembrando que, para aqueles que querem se aprofundar, sem nenhum mercenarismo da nossa parte, nós temos o Manual de Ufologia Científica à disposição, que foi a obra pela qual nós embasamos, de nossa autoria, embasamos o nosso curso. Tinha que ter alguma referência literária, então, por que não a gente criá-la? Ela tem na sua forma digital, você pode encontrar também ela impressa, ambas no nosso site www.detetivedoimprovável.com.br. Na seção de livros, você pode adquirir elas a preços simbólicos. Vamos então à aula. Então nós começamos a aula da gente falando sobre a arquitetura do desconhecido, né? Tudo que envolve de misterioso no fenômeno OVNI ou fenômeno UFO. E de onde é que veio tudo isso que a gente sabe hoje, né? Vamos fazer então essa análise do verdadeiro esforço global, coletivo, para pegar tudo que vinha se relacionando à ufologia, relatos do mundo todo, completos e parciais, e tentar organizá-los, né? Todo esse esforço que teve para se organizar esses dados e até mesmo ir a uma campanha científica. Então vamos lá. A gente sabe que o começo não foi fácil. Já falamos para vocês que no início, ali em meados do século XX, no pós-guerra, começou a ter as atenções depois dos Foo Fighters da Segunda Guerra, começou então a ter muitos casos ufológicos no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, no Brasil, nas áreas que não estavam fechadas com o Oriente, né, da Cortina de Ferro, sobretudo em nações mais, vamos dizer, entre aspas, abertas. E então foram esses grupos que enfrentaram o enigma desses fenômenos, né, no céu e também combateram todo o ceticismo oficial que nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos citar algumas coisas das aulas anteriores, mas basicamente no início todos esses órgãos civis, a ufologia civil foi quem eclodiu aí em resposta a todo o silêncio, né, do governo, sobretudo americano, após Roswell e casos semelhantes. Foi justamente a ufologia feita por pessoas da sociedade civil que veio a ter uma ascensão baseada nesses 5 pilares que vocês estão vendo aí. Eles recolheram muitos, né, de forma sistemática, relatos, todo tipo de relato que aparecia nos céus. Muitos desses relatos hoje são chamados de casos clássicos. Eles também analisaram, procuraram padrões, né, no grande ruído de informações que chegavam, o que é que poderia ser natural, o que é que poderia ser fruto do psiquismo humano, o que é que poderia ser um erro de interpretação e o que poderia realmente levar para o estudo de objetos voadores não identificados. Há também um enfrentamento, mesmo com todas aquelas campanhas de ridicularizar quem se dissesse ufólogo, mas houve também uma campanha para educar e informar o público sobre o assunto. Também houve pressão para exigir transparência do governo e alguns dessas pessoas que eram ex do governo viraram até mártires da ufologia. Vocês poderão buscar, né, entre os nossos vídeos do nosso canal do YouTube os mártires, né, do realismo fantástico, onde vocês vão ver que pessoas perderam a vida tentando levar a transparência de muitos casos da ufologia num período mais sombrio do estudo desse tema. Há também a questão da descoberta, né? Tentar desvendar a origem de
de onde viriam esses objetos, essas luzes no céu. E aí, por uma questão mais didática, nós vamos ver as pioneiras norte-americanas. Houve realmente uma dicotomia inicial, pessoal. Dois caminhos que partiram dessa era moderna da ufologia, de 1947 em diante, e partiram com duas grandes entidades aqui, a APRO e a NICAP. Os Estados Unidos, então, servia como um epicentro de um novo pensamento ufológico, de uma partida para um pensamento mais organizado a respeito da ufologia. Então, esse pensamento não era homogêneo, ele tinha duas grandes filosofias. E nós vamos ver a respeito delas agora. A primeira delas foi a APRO, era um perfil mais organizacional e se caracterizava justamente por ser uma organização criada por civis, o casal Lawrence, e que veio a implantar o que hoje nós chamamos de investigador de campo. Aquele cidadão que vai atrás de marcas de pouso, que vai atrás de árvores queimadas, de relatos de pessoas, né, de recolhimento de fotos, de imagens. Tudo o que você vê, a prática do ufólogo começou com o casal Lawrence através da APRO. E tinha realmente como um foco operacional essa investigação sistemática, né, definir como se pode corretamente se portar um ufólogo e o que ele deve recolher durante uma investigação. Então, a ênfase era justamente nesses contatos imediatos, aterrissagens e a tipologia, né, desses estranhos tripulantes que eram observados. Então, a metodologia também vai basear-se nisso, tentar recolher evidências físicas, como qualquer candidato à ciência, né, precisa dessas evidências físicas. E claro, essa técnica influenciou bastante a América Latina, influenciou bastante os ufólogos brasileiros e é até hoje esse tipo de metodologia que a gente vê eles tentando alcançar. O legado, então, da APRO é justamente a globalização do fenômeno, né? E veio a tentar ou legitimar realmente a ufologia como um campo de estudo civil, já que o governo nada falava nessa situação. Mas também houve um perfil organizacional da NICAP, que aí envolvia um militar, o Major Donald Kiro. Em 1956 ele fundou a NICAP e já tinha um outro arquétipo, né? Agia como uma personagem que ia na frente política da coisa. Então, ele fazia muita pressão por transparência governamental. Ele ia em testemunhas mais especializadas do que apenas os civis que supostamente teriam sido abduzidos ou entrado em contato com seres do espaço exterior, de outra dimensão, ou fosse o que fosse. Ele buscava centralizar em testemunhas de elite, né, militares, com seus códigos de ética, os próprios pilotos que tinham o conhecimento do céu e do que se compõe dos fenômenos naturais que um piloto possa encontrar. E então a sua metodologia, além do próprio foco operacional mais diferenciado do que a APRO, ele também fazia o lobby no Congresso, ele tentava buscar influências no Congresso, pegar dados de radar através dessas testemunhas mais especializadas e criou uma publicação, né, a UFO Investigator. O que temos hoje desta iniciativa do Major? Essas próprias audiências aí do Congresso que a gente vê até hoje, onde colocaram aqueles vídeos da Marinha, até a participação no Congresso do Brasil, como houve, liderada ainda pelo Gevaerd. Então, esse pessoal meio que seguiu essa metodologia na forma de um legado, né? Ele sabia que podia agir assim porque já tinha visto a UNICAP fazer dessa forma. Essa forma declinou nos anos 70 e desse tipo de ativismo a coisa diminuiu bastante, voltando agora nos últimos tempos.
Bom, dando continuidade a essa viragem para o rigor científico, aconteceu depois do projeto Blue Book, né? O próprio projeto Blue Book tinha um cientista importantíssimo, o professor Heineken, que era um cético e passou a defender o fenômeno OVNI justamente pela experiência que teve lá. E aqui, nessa viragem para o rigor científico, e a gente pode dizer que o grande protagonista disso foi o professor Heineken, era essa tentativa de fazer ciência onde o Estado deixou de fazer, ou pelo menos deixou de fazer publicamente. Por baixo dos panos, como se diz, não se sabe até onde e em que grau eles já estão estudando e desenvolvendo coisas. Então, a comunidade civil, depois do Blue Book, se viu órfã, né? E percebeu então essa legitimização que ela tão sonhava, precisava de método científico. Então, hoje ainda se luta, mas esse era o objetivo deles, de tirar de fora o sensacionalismo por estatística e revisar, pegar o fruto do que você produz e colocar para pessoas igualmente capacitadas, né, tecnicamente falando, fazer análises críticas do que você produz e não entregar a um crente que só vai concordar e se apaixonar pelo que você está defendendo e pelo que você escreveu. Então, aqui o perfil organizacional vai ser da CUFOS, que na verdade é o Center for UFO Studies. Aí sim fundado em 73 pelo Dr. Heineken. É outrora do projeto Blue Book, o grande astrônomo tentou então criar um método científico, né? Ele tentou fazer pessoas das universidades, da ciência, entrar em cena. Então, a grande inovação foi criar método. E o primeiro deles foi quando ele catalogou, ele classificou a escala Heineken a partir das experiências de complexidade de contato que as testemunhas relatavam. Então chamou de encontros imediatos, primeiro, segundo, terceiro, e etc. E outros graus que vocês já ouviram falar até pelo cinema, mas não sabia que tinha sido o Allen Heineken que tinha dado esse pontapé inicial em algo tão metodológico. Então ele procurou fazer as publicações com revisão por pares, ou seja, com outros astrônomos, com outros cientistas, através do Journal of UFO Studies. Se vocês forem no site da CUFOS, eu procurei aqui para vocês, a cufos.org. Você vai lá e vai achar entre as publicações essas publicações do Journal of UFO Studies, que começa lá com o volume 1 em 1979 e vai até os anos de 94, 95, chega uma nova série. A série original vai até 83 e há um outro volume 1 de uma nova série que começa em 89 e foi publicada até 2006. Então, vocês podem se aprofundar no site da cufos.org sobre todo esse material que a gente está falando para vocês e ver, claro, mais aprofundadamente no manual de ufologia científica que falamos no início. Então, agora um novo perfil organizacional, nós estamos falando de uma corporação mais moderna e mais conhecida, que é a MUFON, né? A Mutual UFO Network, uma rede global, fundada em 69, né? Que pesquisava e fazia sua vigilância, trocando dados, organizando materiais, catalogando e armazenando, fazia aí essa base de dados massiva sobre o fenômeno UFO desde o seu início, a chamada CMS. A sua estrutura é justamente que ter esses investigadores de campo voluntários com manuais padronizados. Então, todos os participantes da MUFON têm um comportamento clássico, organizado e padronizado pela MUFON. E eles trabalham com essa força, né, no volume de dados, e o principal desafio é essa consistência, né, técnica entre os voluntários. Fazer um grupo homogêneo na forma de agir, de abordar e de investigar, e heterogêneo no que sabem e no que podem contribuir
para a análise dos dados. Esse é o perfil da MUFON. A FUFOR é algo diferente entre essas outras instituições, vamos chamar assim, que nós citamos, porque aqui nós estamos falando na questão de dinheiro, pessoal. Para muitas dessas investigações se precisa viajar para fazer seriados, divulgar dados, divulgar casos, né, fazer material impresso e por vídeo que vocês assistem e consomem, precisa de dinheiro. Então se criou uma fundação em 1969, um fundo para pesquisa de OVNIs, onde aqui nós não estamos falando em nenhum tipo de investigação, mas sim em mecenas da ufologia, pessoas ricas, empresários financeiramente poderosos que gostam do fenômeno UFO, que se interessam e gostariam de contribuir financeiramente para a pesquisa desse material, contando, claro, com essas entidades que nós falamos, essas instituições que nós falamos. Nas áreas de investimento nos resultados, a gente viu que esse dinheiro é investido em análise de documentos desclassificados, outrora secretos, estudos até históricos, antigos, por exemplo, nos relatos de Colombo, ver os originais do Vaticano, ver os originais antigos, por exemplo, de um papiro, Tule, né, que fala de um suposto avistamento ainda na era dos faraós. Você precisa de financiamento para essas coisas, e até a própria pesquisa técnica avançada, você ter arqueólogos, você ter astrônomos, meteorologistas que possam ser pagos para estudar isso aí. Então esse seria um suporte crucial para projetos, né, que exigiam recursos financeiros indisponíveis para amadores. Você não imaginar que vai viajar o mundo todo atrás dos deuses astronautas só num passado distante como o Erich von Däniken. Então, diante de todas essas aqui, nós temos uma exceção francesa, porque aqui nós temos um esforço oficial. Até agora nós vimos os grupos civis, mas aqui não. Aqui é um esforço oficial de parte da França, o GEPAN, o CEPRA e o GEIPAN, nas suas datas de fundação. Então foram baseadas, todas elas estavam subservientes à Agência Espacial Francesa, e os Estados Unidos sempre fechando suas portas, né? Então, a essa posição da França, abrindo as pesquisas, foi um diferencial único na história da ufologia e trouxe a colaboração oficial, dos testemunhos da polícia, da aviação. Os próprios arquivos foram colocados na internet, foram públicos para todo mundo pesquisar e contribuir com as suas interpretações e conclusões, e o uso de recursos estatais científicos também foram usados. O NARCAP já é uma questão mais técnica, uma especialização técnica, que estamos falando em segurança aérea e fatores humanos. Então, o NARCAP é essa organização fundada em 1999 e pelo Richard Hines, que era da NASA, e tinha voltando a sua atenção para pilotos e controladores de tráfego. A ele não interessava o testemunho de qualquer indivíduo, mesmo que fosse em áreas de aeroportos, áreas de segurança aérea. Ele queria realmente selecionar, né, o seu grupo de pesquisa, e a sua população de pesquisa foi justamente pilotos e controles de tráfego, e o foco também no que envolvia a vida profissional dessas testemunhas. Então, às vezes, como o fenômeno UFO aqui já estava crescendo, nós estamos aqui entrando no ano 2000, já tem muitos dados recolhidos, alguns grupos realmente acharam mais promissor selecionar determinada população de estudo. Alguns pesquisavam, por exemplo, indígenas, e aqui, no caso do NARCAP, se baseou em pilotos e controles de tráfego. Houve também aqui um insight-chave por parte dessa iniciativa, uma remoção do estigma ao tratar do fenômeno OVNI como um perigo à navegação.
praticamente todos os relatos dessa população de pilotos de controle de tráfego não viam nenhuma ocorrência do fenômeno UFO representar um perigo à navegação aérea. Então, o panorama internacional começou a mudar. Aqui também apareceu no Reino Unido o BUFORA, que foi fundado em 1962, a tradição de treino rigoroso e de investigação e código de prática, tentando deixar de forma uniforme como as pessoas colhiam dados no Reino Unido. Na Itália, na Espanha, na Austrália, na Rússia e Japão também começaram a surgir os primeiros grupos de pesquisa ufológica. A resposta organizacional adaptou-se então às culturas locais, provando a universalidade do interesse. Apesar de suas diferenças, todo o mundo voltava os olhos para o céu e se perguntava se estávamos sozinhos e de onde vinham essas estranhas ocorrências que as suas populações, nos seus territórios nacionais, relatavam para a sociedade. E aqui, entre todas essas sociedades, todas essas nações, nós vamos nos voltar à vibrante América Latina, com todas as suas paixões, sua latinidade, levou a ter como característica uma estrutura bem fragmentada, mas ativa e apaixonada. Eles não tinham um método comum de investigar. Mas no Brasil, o método foi meio que organizado pela revista UFO sobre ao comando do G. Vaerd. Então, eu já brinquei em outros vídeos dizendo que o G. Vaerd, que agora saudoso, funcionava como um tipo de xerife. Como todo mundo tinha seus defeitos, uma personalidade forte, mas também no primeiro contato sempre acolhedor para todos, sem distinção. E ele meio que protegia, com uma equipe muito competente, que hoje foi para a revista Fenômeno UFO, conseguiu fazer um polo mais centralizador, de divulgação de grandes eventos, trazendo personagens do mundo todo durante muito tempo para grandes eventos ufológicos no Brasil, participando sempre também de muitos documentários de todos os canais internacionais. Foi realmente um grande ufólogo e mediador, vamos falar assim, para não ficar mal entendido, centralizador, o G. Vaerd. Já na Argentina e no Chile, tem os seus históricos de casos notórios, em grandes centros, casos com crianças, e o Chile ainda se distingue aí na América Latina, se destaca pela questão de uma abertura, sobretudo militar, de grandes relatos de oficiais falando abertamente em programas, em documentários ufológicos. Vale a pena ainda falar que a América Latina tem casos de muita estranheza, intensa atividade ufológica. Já vista Varginha, Colares e tantos outros. Voltamos então àqueles assuntos já falados nas aulas anteriores. Pegar todo o ruído digital de internet, na era digital, e transformar em dados credíveis, dados oficiais, dados científicos de qualidade, E essa divisão, justamente essa separação na investigação e análise, como falamos nas aulas anteriores. Os obstáculos históricos ainda continuam, questão de financiamento, o estigma, de você ser ridicularizado por falar em ufologia, não ser levado a sério no ambiente acadêmico, e uma padronização maior de voluntários, eles se disporem a ter um método, como esse manual vem a tentar formar, fazer com que as pessoas entendam o histórico, os cenários ufológicos, como analisar e etc., que vocês verão até a nossa última aula. A Revolução Industrial vai trazer a colaboração do mundo todo, porque você consegue se comunicar pelo mundo todo, mas também traz muita desinformação, com fake news que se espalham à velocidade da luz. E aí
fica ainda maior o desafio de filtrar a verdade no meio de tanta confusão, de tanta mentira. A gente precisa finalizar essa aula realmente reconhecendo e agradecendo o legado de todas essas instituições que desde a década de 40 foram se organizando a muitos custos até de vidas humanas e que, apesar do desinteresse oficial de muitas nações poderosas, essas organizações, como nós vimos, continuaram resistindo com a sua chama acesa e fizeram toda essa infraestrutura que nós temos hoje na ufologia, que aqui nessas aulas vocês vão aprender. A ética que foi feita protegendo as testemunhas e toda a análise e organização dos dados ufológicos, de casos, de tipologia e de teorias, né, alienígenas que nós temos, foram construídos a partir até chegar a esse estudo científico a partir desses alicerces, dessas organizações civis que você conheceu e que todo ufólogo precisa reconhecer como os grandes mestres do passado. Aqui nós encerramos a nossa aula da unidade 1, aula 5, e nos vemos nas nossas próximas aulas. Vocês podem visitar lá para conhecer todo o nosso trabalho do Detetive do Improvável no site www.detetive-do-improvável, inclusive a nossa novíssima revista digital, gratuita. Tem muita coisa gratuita lá no nosso site, você pode baixar esses materiais e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida nos comentários. Peço que se inscreva no canal, divulguem o curso para os seus colegas e um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula. É o que realmente aqui eu desejo a vocês e que saibam que o curso é feito com muita seriedade e de coração para todos vocês. Um grande abraço a todos.